Senadores e deputados decidem na semana que vem qual proposta sob prisão em segunda instância será priorizada. Na CPI mista sobre notícias falsas, ex-ministro Santos Cruz fala sobre ataques que sofreu nas redes sociais. E militares de patentes mais baixas pedem mudanças na reforma da Previdência das Forças Armadas. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Ficou para a semana que vem a decisão sobre qual proposta que prevê prisão após condenação em segunda instância vai ter prioridade no Congresso. Líderes se reuniram nesta terça-feira para tentar decidir entre uma PEC aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara ou sobre um projeto de lei que está na CCJ do Senado. Foram quase 4 horas de reunião. A maioria dos líderes decidiu priorizar a proposta de emenda à Constituição que está tramitando na Câmara. Ela foi aprovada pelos deputados na Comissão de Constituição e Justiça semana passada e determina que a ação penal se encerra na segunda instância. Mas nem todos concordaram. É uma manobra maquiavélica, transferindo para os líderes devidamente contratados, acertados, combinados, que de fato são, na maioria, apenas pela PEC, que tem procedimentos altamente demorados, que vão demandar todo o ano que vem. Alguns senadores alegam que a PEC da Câmara deveria tramitar em conjunto com o projeto de lei do Senado que altera o Código de Processo Penal, permitindo a prisão em segunda instância. Foi acordado que na próxima terça-feira o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, vai apresentar o calendário de tramitação da PEC. No mesmo dia, os líderes se reúnem no Senado para decidir se concordam com esse calendário ou se mantém em pauta o projeto que está tramitando na Casa. No dia seguinte, quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai fazer uma audiência pública sobre o assunto, com a presença de especialistas e do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Se o acordo não é cumprido, automaticamente me dá direito de pautar imediatamente o projeto do Senado que está na CCJ e que não vai ser arquivado. Ele vai ficar, se houver o acordo, em stand-by, aguardando o cumprimento do calendário. O ministro Sérgio Moro, que contribuiu para o texto do projeto em pauta no Senado, lembrou que para o governo o assunto é urgente. Há 2 semanas atrás, por exemplo, eu tive notícia de um condenado por assassinato de policial que foi colocado em liberdade. Havia sido condenado em segunda instância, estava preso, foi colocado em liberdade. Isso tem acontecido em vários pontos do país. Nós entendemos como imprescindível a execução em segunda instância. Viemos aqui observar, né, a reunião, respeitamos a decisão do Senado, a decisão do Congresso, o que for decidido, seja pela proposta de emenda constitucional, seja pelo projeto de lei. A minha avaliação pessoal é que ambos resolvem a questão. O que for decidido será evidentemente respeitado. Também na semana que vem, a Câmara dos Deputados deve indicar os integrantes da comissão especial que vai analisar a PEC da segunda instância a partir de agora. E aqui no Senado, o presidente Davi Alcolumbre deve criar uma comissão para acompanhar o assunto. A resposta que o Congresso Nacional dá ao próprio Parlamento, que jurou respeitar a Constituição, e a sociedade brasileira, de buscar um encaminhamento adequado, sem parar o que a Câmara dos Deputados está pensando em relação à PEC, sem parar a audiência pública que já está novamente convocada para o Senado, mas buscar na semana que vem a conciliação de um texto que cumpra a obrigação e o sentimento do Senado, que é uma resposta à sociedade em relação à condenação em segunda instância. A CPI mista das fake news ouviu o general Carlos Alberto dos Santos Cruz. Ele foi ministro da Secretaria de Governo até o dia 13 de junho. Santos Cruz falou sobre a saída do ministério e sobre os ataques que teria sofrido nas redes sociais. O general Santos Cruz foi convidado a depor na CPI das fake news. O requerimento para ouvir o ex-ministro foi feito pelo senador Rogério Carvalho e pelo deputado Marcelo Ramos, com a justificativa de que Santos Cruz teria pedido demissão do cargo após ataque nas redes sociais. Versão não confirmada pelo general.
A escolha de ministros e a dispensa do serviço de ministro é uma prerrogativa do presidente. O que a gente pode, às vezes, é criticar a maneira como isso é feito, ou coisas assim. Mas a prerrogativa ela é do presidente. Não existe nada de errado em um presidente substituir os seus ministros. Seja por pressão partidária, seja por pressão familiar, seja por pressão por querer outra pessoa com outro perfil. Eu vou refrescar um pouco a memória do nosso general, que parece que, às vezes, o tempo cura as feridas. Uma vez até o senhor falou isso comigo no seu gabinete. Para informar o senhor, em 9 dias, o senhor teve quase 3.000, sofreu 3.000 ataques nas redes sociais. Só para o senhor que não se liga nisso, mas nós nos ligamos, foram 3.000 ataques. Santos Cruz também falou sobre os impactos das fake news. A notícia falsa, ela é um prejuízo muito grande. E a outra coisa é quando eu uso a notícia falsa para alimentar conflito. Quando eu uso a notícia falsa para alimentar conflito, eu mantenho um estado de divisão de conflito na sociedade que não é bom. Agora, liberdade de expressão não significa que você pode xingar indiscriminadamente, que você pode humilhar, que você pode intimidar, né? Que você pode destruir reputações. Você não pode fazer isso. O esquema, que é o esquema da produção de fake news, e isso tem uma finalidade: dividir a sociedade, nos separar com ódio, com questões artificiais e com manipulação da opinião pública. Aliás, uma aliança terrível dos milicianos, grupos religiosos e governo. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional discutiu nesta terça-feira a reestruturação da carreira dos militares e alterações no sistema previdenciário da categoria. Representantes das patentes mais baixas pediram alterações na proposta de reestruturação. A medida alcança as Forças Armadas, as polícias militares e corpos de bombeiros. Na opinião dos convidados que participaram da audiência, a proposta é injusta, ao beneficiar apenas uma pequena parcela da categoria. Se nós queremos um país melhor, nós temos que olhar macro e não micro. E o que está acontecendo com o Ministério da Defesa, que eles estão olhando o micro, 18%. Eles estão olhando para 18%. E o restante da base, que se tiver uma guerra, se tiver aí uma briga, se tiver uma guerra civil, quem vai para lá, quem vai lá, homem a homem, são os graduados. E aí são tratados como lixo. 78%, que dá um custo de 67 bilhões, vai para os oficiais generais das 3 forças. Não que eles não mereçam. Nós é que não podemos admitir essa divisão desigual e desumana. Um suboficial, após 30 anos de serviço, concursado, entra, a carreira longa, difícil, ele vai para a reserva. Ele se aposenta, né, o termo correto, se aposenta, né, porque, conforme disse o governador, para o leigo ele não entende, vai para a reserva. Ele vai para a reserva e no dia seguinte ele vai arrumar serviço de motorista de Uber, de táxi. Não é para viajar para Miami, não, para juntar dinheiro para viajar para Miami, é para botar o feijão com arroz em casa. As associações pedem mudanças e tiveram apoio. O senador Isalci Lucas, vice-líder do governo, afirmou que vai fazer sugestões ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para atender aos pleitos das baixas patentes. Eu sou 100% favorável a esse projeto, sou 100% favorável. Agora, temos que corrigir algumas distorções, pelo amor de Deus. Foi colocado aqui claramente. Uma coisa óbvia, não tem sentido, não tem lógica a gente deixar passar algumas coisas. Não quero nem que vá para a Câmara, não, senador Haroldo. Eu acho que Vossa Excelência tem a responsabilidade. Eu sei da preocupação do comando, até porque eu defendo as forças, independente se é general ou se é soldado, eu defendo as Forças Armadas. Agora, não é justo algumas distorções que existem nesse projeto. Como é que você queria uma gratificação de um curso de qualificação e não tem... O cara já foi para a reserva agora, recente, e não tem possibilidade de fazer o curso? Se caminharmos nesse sentido, seja através de uma medida provisória, o compromisso ou um projeto encaminhado pelo governo, eu acho que
tudo estaria caminhando para que a gente tivesse, ou tudo estará caminhando, vamos prosperar por isso, tudo estará caminhando para que nós tenhamos essa votação em plenário de forma célere e que os compromissos fiquem estabelecidos para reparar essas injustiças. Foi remarcada para as 10 horas da manhã desta quarta-feira a sessão do Congresso Nacional, que vai analisar 11 vetos do presidente Jair Bolsonaro a projetos aprovados pelo Legislativo. 5 desses vetos trancam a pauta e impedem outras votações do Congresso. A Comissão de Assuntos Econômicos fez audiência pública para debater o projeto que restabelece a cobrança do imposto de renda sobre os dividendos que empresas distribuem aos sócios. Para alguns debatedores, é uma questão de justiça social. Para outros, é aumento de carga tributária. A isenção de imposto de renda sobre lucros e dividendos está em vigor desde 1995. O projeto do senador Otto Alencar restabelece a cobrança com uma alíquota de 15%. Para alguns debatedores, a proposta terá impactos negativos sobre a atividade econômica, principalmente os pequenos negócios. Simplesmente é a morte do simples. Se eu estabelecer qualquer forma de tratamento, tratamento tributário para a distribuição de dividendos do simples, significa dizer que nós iremos fatalmente extinguir 4 milhões de empresas nesse país. A Confederação Nacional do Comércio teme muito o impacto disso sobre pequenos comércios, sobre pequenos empresários, sobre o pequeno lojista, a papelaria, a padaria e todos os outros que fazem da renda da empresa sua própria renda, a renda da família, a renda do trabalho. E aí você aumenta a tributação, uma tributação hoje alta, você aumenta em mais 15% de imposto de renda retido ao distribuir o lucro. Quando você põe 15%, vamos ver aí na distribuição de lucro, na realidade é um imposto novo para a empresa. Isso não vai tributar o empresário, está tributando a empresa. Então eu acho muito injusto essa tributação. Já para outros participantes da audiência, a tributação de lucros e dividendos ocorre na maioria dos países. Além disso, é uma questão de justiça social. Olha o que acontece com o nosso imposto de renda da pessoa física hoje. Quem acima de 40 salário mínimo, a alíquota não cresce, a alíquota efetiva, ela diminui. A alíquota efetiva, que era de 15 e pouco, 16,5%, que chega no máximo, ela vai diminuindo e chega em 6,3%. Os mais ricos estão pagando menos. Esse é o nosso sistema hoje. E esse projeto e essa incidência pode ajudar a mudar isso, porque os mais ricos são os maiores recebedores de dividendos. O rendimento médio desse grupo é de R$ 684 mil por declarante, por mês, isentos de IRPF. E o rendimento isento desses 25 mil declarantes é maior do que o rendimento total dos 8 milhões de declarantes mais pobres dos dados oficiais da Receita Federal. O último lucro aí do trimestre do Banco Itaú, de 7 bilhões e 200 milhões de reais, que distribui dividendos para seus acionistas, não pode ser tributado. E agora mesmo o governo quer cobrar INSS do seguro-desemprego. Então, eu não sou comunista, eu sou apenas alguém que, tendo trabalhado a vida inteira como médico, por exemplo, no hospital, como da Hospital da Irmanduz, só atendia indigente, na última instância da miserabilidade. Pode-se fazer uma coisa dessa e não vai se cobrar lucros e dividendos de um banco que tem, no trimestre, 7 bilhões e 200 milhões de lucro líquido. Na reunião deliberativa, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a prorrogação por 15 anos da isenção de ICMS para templos religiosos e entidades beneficentes de assistência social. O enfrentamento da violência contra as mulheres foi debatido nesta terça-feira em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos.
Dados de pesquisas, notícias da imprensa, mensagens pela internet e redes sociais. Mulheres vêm sendo alvos de agressões, exploração e assassinatos. O fenômeno é complexo e precisa ser enfrentado. A crueldade dos agressores é imensurável. A sociedade não pode aceitar essa cultura que desvaloriza a mulher, a coisifica, colocando em situação degradante e humilhante. As igrejas têm um papel extremamente relevante na superação da violência contra a mulher. A violência contra a mulher tem uma base de argumentação e de justificação teológica também. E nessa luta, homens são chamados a acordar, a serem parceiros. A gente precisa de uma masculinidade que dê conta de discutir isso sem se tornar vítima, ou sem... Sabe quando você está falando com meninos e ele diz, ai, desculpa, você acabou de me violentar e ficou uma marca para sempre? Há sonhos sendo sonhados e a fé em Deus também é mobilizada de uma forma diferente, de uma perspectiva passiva, sem empatia com a dor do outro. A gente acredita em um Deus que é amor, um Deus que não violenta, que não oprime, que não impõe. Um Deus que não se vende ao mercado e que não é utilizado de forma utilitarista, né? Como muitas pessoas vêm fazendo por aí. Nosso Deus é o Deus da vida, o Deus da vida em abundância, o Deus do amor, Deus das mulheres. Não é possível a gente manifestar a nossa fé em Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, dizer que existem vidas que valem mais e dizer que existem vidas que valem menos. É muito difícil para nós nos darmos conta quando a gente diz... Pô, de fato, tem tudo isso que a gente precisa romper. Tem uma nova forma de olhar para a nossa fé, tem uma nova forma de olhar para a Bíblia, tem uma nova forma de viver a relação entre homens e mulheres. Nós acreditamos num outro mundo possível. Eu ainda vou escrever um poema que faça minha mãe chorar, que dê orgulho para os meus irmãos, que faça meu pai me abraçar. Eu quero um poema que sirva de corda, não para quando penso em sumir da terra, mas para quando a gente quer sair do poço, ou só para brincar de cabo de guerra. Sintonizados na audiência, cidadãos que acompanhavam o debate pela TV ou internet se manifestaram. Ricardo Cerqueira, do Acre. Para diminuir a violência contra a mulher, devemos incentivar a denúncia dessa prática mesmo no seio familiar. Flávia Aparecida, de São Paulo. Além de resolver ou atenuar os problemas da violência atual, é preciso uma mudança cultural nas próximas gerações. Mais fraternidade. Em reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Meio Ambiente, senadores discutiram o projeto de lei que cria a Lei Geral de Licenciamento Ambiental. O texto regulamenta o estudo prévio de impacto ambiental. Segundo o autor da proposta, o senador Assir Gurgax, a regulamentação dá segurança jurídica aos empreendedores e torna mais clara as regras de licenciamento. Os 27 estudantes que participam do projeto Jovem Senador deste ano tomaram posse nesta terça-feira e elegeram a mesa diretora. A presidente será Laila Cristina de Paiva Soares, do Rio Grande do Norte. Até sexta-feira, eles vivenciam a rotina do mandato parlamentar no Senado e apresentam sugestões que podem virar projetos de lei. Henrique, eu sou do estado de Alagoas. E eu quis porque eu quero representar o Nordeste, meu estado também é o Nordeste, e tentar dar aquilo que as pessoas estão pensando em mim, que é a confiança que elas colocaram em mim, né? Então é isso que eu estou tentando fazer. Meu nome é Isabela e eu sou do estado do Rio Grande do Sul. Todo mundo tem os seus anseios e tem os seus desejos de mudar o país para melhor e a gente tem que respeitar isso, porque todos esses desejos são válidos e com certeza a gente tem muito a contribuir um com o outro pelo diálogo e pela construção para fazer projetos de lei que realmente mudem a nossa sociedade. A jovem senadora
Laila Cristina, do Rio Grande do Norte, a assumir a presidência do Senado Jovem. Nos últimos meses, muito se tem falado das queimadas na Amazônia, mas existe um outro problema que preocupa e muito os governadores daquela região. Estamos falando da falta de títulos de propriedade de terra, uma situação que atinge moradores do campo e da cidade em todo o Brasil. Esse drama é o tema do programa Em Discussão. Olá, a regularização fundiária no Brasil é um problema histórico. Tem gente sem título de propriedade no campo, nas cidades, nas zonas costeiras. O que isso significa? Menos segurança jurídica, menos acesso às políticas públicas. A palavra é dignidade. Desde que Cabral chegou aqui, nós estamos aí pendentes de uma efetiva regularização fundiária no Brasil. O Hotel Copacabana Palace, só isso é um símbolo do Brasil. Está irregular. Nós temos que dar efetivamente a posse e titularidade da terra para que essas comunidades elas possam produzir. O tema é regularização fundiária e é daqui a pouco no Em Discussão. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.